Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nessa edição recebe o Dr. Gustavo Camacho, advogado especialista em direito imobiliário. E ele está lançando no próximo dia 13 de dezembro, no Instituto Juarez Machado, aqui em Joinville, o livro Vícios Construtivos, Garantias e Responsabilidades na Construção Civil. Dr. Gustavo, o que são esses vícios construtivos e por que é importante conhecê-los? Bom, todo incorporador, todo administrador de condomínios, síndico e até mesmo pessoas que pretendem investir no mercado imobiliário, também engenheiros diagnósticos, engenheiros civis de modo geral, é importante que tenham conhecimento a respeito deste assunto, porque toda obra ela é artesanal, então é natural que surjam manifestações patológicas decorrentes de patologias construtivas. Isso é, as manifestações é aquilo que a gente vê, exemplo, o manchamento de pintura, ele é decorrente de uma fissura, uma trinca de fachada. Então, a manifestação patológica é o manchamento da pintura. A causa, a raiz, a patologia em si é a existência da fissura, da trinca ou da rachadura na fachada da edificação que não garante a estanqueidade. Então, é muito importante que todos aqueles que estão atuando dentro do mercado entendam quais são os seus papéis dentro dessa esteira do mercado. Quais são as garantias efetivas? A garantia é de 5 anos? A garantia é de 10 anos? É de 3 anos? Existia uma discussão muito grande dentro do mercado até que nós tivemos o posicionamento da NBR 15575 lá em 2013. No dia 19 de julho de 2013, essa norma técnica foi lançada, atribuindo prazos de garantia para cada um dos sistemas, subsistemas e componentes da edificação. E também atribuiu vida útil projetada. São coisas distintas. Vida útil projetada o sistema ele tem que funcionar durante aquele período que foi especificado, desde que as manutenções preventivas e preditivas sejam efetivamente realizadas. Já as garantias o tempo mínimo de funcionamento que se espera sem que dê nenhum problema, sem que apareça nenhum defeito. Dentro da vida útil projetada, o defeito vai poder aparecer, mas o sistema na integralidade não pode perder a sua integridade. Então, são sessões distintas. E aí todo mundo tem aquela falsa ideia. Mas a garantia da edificação inteira é de 5 anos. Não é. Mas a gente tinha um problema até mesmo no judiciário anteriormente à NBR 15575, porque se entendia que até as esquadrias, rejunte, portas, motor de portão, a garantia era de 5 anos por conta da regra lá do artigo 618 do Código Civil, que falava a respeito da garantia de solidez e segurança da edificação. Mas, com a NBR 15575, a gente trouxe a tabela D1 dessa norma que falou de prazos entre 1, 2, 3 e 5 anos, a depender de cada um desses componentes. Essa tabela não foi... o objetivo da norma não era esse, não era tratar de garantia, era tratar de vida útil projetada, tratar de desempenho da edificação ao longo do tempo, mas se sentiu uma necessidade muito grande dentro do mercado, justamente por conta da consolidação da tabela D1, que ela não era exaustiva. E aí nós tivemos em 2022 o lançamento da NBR 17170, que entrou em vigor efetivamente no dia 12 de junho de 2023. Essa norma é específica de garantias e ela traz responsabilidades tanto para o fabricante, para o incorporador, quanto para o adquirente ou quanto para o responsável pela edificação, exemplo do síndico, que precisa manter regularmente o plano de manutenções preventivas e preditivas da edificação bem estruturado, de acordo com a NBR 5674. Essa norma técnica ela é uma linha divisora das responsabilidades para a incorporadora e para os titulares das edificações, porque ela impõe a necessidade de que as manutenções estabelecidas no manual de operação, no plano de manutenções preventivas, sejam realizadas. É tipo um carro. Então, no carro, quando a gente compra um carro zero, a gente abre o porta-luva e recebe um manualzão grandão, onde a gente tem todas as luzinhas que aparecem no painel quando aparece algum defeito. E a gente tem um livrinho fininho. Então, o manual grandão, ele é o equiparado à NBR 14037, nas edificações, que é o manual dos manuais. Ensina as incorporadoras como elaborar os manuais de uso-operação da edificação. E esses manuais hoje não são mais físicos, são manuais digitais, com a possibilidade de interação. Ainda essa semana fiz uma entrega de uma edificação, onde o manual se encontrava na caixinha dos disjuntores da edificação. A pessoa chegava lá com o celular, escaneava o QR Code e era direcionada para um link
onde o manual era totalmente interativo. E cada vez mais as edificações estão dessa forma. Inclusive toda a tubulação hidrossanitária, tubulação elétrica, tinha a planta em 3D renderizada nesse aplicativo. Para que quando for fazer a marcenaria, quando for fazer alguma reforma da edificação, não furar nenhum cano, não danificar nenhuma rede elétrica. Isso facilita consideravelmente. E é um dever de informação que a incorporadora tem. No mercado automotivo não é diferente, porque tem o manual grandão lá que a gente recebe. E também no carro a gente tem o manual fininho, aquele livro fininho das revisões. Um veículo, a gente pega o nosso carro e leva até a concessionária, faz a troca de óleo, troca a pastilha e outros componentes, recebe um carimbo. Sim, o imóvel não dá para levar. O imóvel, ele é imóvel, né? Então, o que tem que fazer? Tem que trazer os profissionais capacitados, especializados, na periodicidade estabelecida pelo fabricante, para que as manutenções sejam realizadas e comprovadas. Não adianta chamar o Zé Colher, o zelador fez lá a manutenção. Não, tem que ser um profissional capacitado ou especializado, porque se não for um profissional dessa qualificação estabelecida pelo fabricante, perde-se também a garantia daquele sistema, ou daquele subsistema, daquele componente específico. Como é que comprova isso? Item 7.2 da NBR 5674. Quem fez era uma empresa especializada ou capacitada? Tem anotação de responsabilidade técnica? Notas fiscais dos componentes que foram adquiridos para substituição. Vou fazer uma pintura. Tá? A pintura que foi realizada aqui é da mesma qualidade daquela informada no memorial descritivo do empreendimento? Quando foi realizada? E fotografias daquilo que foi executado. Então, é uma receita de bolo que tem lá que tanto o síndico quanto o adquirente precisam fazer para que não percam a garantia daqueles componentes. Porque se você não faz, perde a garantia de maneira específica na NBR 17170. Então acaba sendo fundamental, pensando nos advogados que atuam nessa área, claro, você falou nos síndicos, pensando de repente nas áreas comuns mesmo, que ele precisa estar atento a isso, os proprietários em relação às suas partes, e além disso, claro, os incorporadores, os consultores em relação a isso, mas qualquer tipo de profissional, porque ele pode se credenciar para ser um agente dessa situação, De repente é uma oportunidade de mercado também para o profissional, Totalmente, Wagner, porque ainda é um mercado não tão profissionalizado quanto deveria. Nós temos boa parte dos serviços feitos em condomínios pelos zeladores. Pois é. Ou chama o pedreiro, o profissional que é mais barato, e por vezes nem nota fiscal ele consegue emitir. E esse é uma outra conversa relacionada ao mercado de condomínios. Mas o que é importante? A gente teve um caso aqui no Brasil, nesse ano de 2025, que foi relacionado a uma manutenção num playground que foi feito lá em São Paulo, no condomínio de São Paulo. E o profissional que fez era o Zé Colher. Era uma pessoa que não tinha capacidade técnica para fazer. Foi lá, fez o chumbamento de um madeirame para fazer a fixação de uma estrutura de um parquinho, e não foi fixado de maneira adequada. Com o uso de uma criança, o material caiu em cima da criança, a criança veio a óbito, então teve uma perda de vida importante. E aí o que acontece aqui? O profissional foi responsabilizado, o síndico foi responsabilizado também, porque existe a figura da culpa em eligendo. O ato não foi dele, mas ele contratou mal. Ele escolheu mal o profissional para poder fazer frente a isso. Então, isso aqui foi um caso extremo que aconteceu, mas vamos pensar num caso que não é extremo. Trouxe um profissional que não era capacitado ou especializado conforme indicação de norma para poder fazer uma intervenção específica na edificação. O que vai acontecer? Perdeu a garantia. Aí aconteceu a falha nesse sistema, nesse subsistema, nesse componente, abre-se chamado para a incorporadora vai dar negativa, dizendo, olha, a falha aconteceu, você não fez a manutenção conforme foi indicado no plano de manutenções preventivas. Não, mas eu fiz isso aqui. Não, mas esse profissional não tinha a especialização necessária para poder fazer. Então, e o que é importante também a gente entender dentro desse sistema? A gente tem distinções entre prazos de garantia e prazos de responsabilidade. A NBR 17170, ela traz prazos que variam de 1, 3 e 5 anos, a depender dos componentes, sistemas e subsistemas. E essa norma ela foi específica disso. Então, tem mais de 180 itens relacionados nessa norma na tabela 2. E aí os prazos vão de 1, 3 e 5 anos. E do outro lado a gente tem os prazos de responsabilidade. O prazo de responsabilidade, anteriormente ao Código Civil de 2002, ele era de 20 anos. Hoje ele é de 10 anos. A contar de quando? Aí é que está a grande discussão. Nós não temos uma pacificação a partir de quando. O prazo de garantia, ele conta-se a partir do habite. Mas a edificação não foi ocupada ainda. Não são elementos coincidentes.
O prazo, a Assembleia de Instalação e o ABITSE não são elementos coincidentes para fins de contagem de prazo. A norma fala expedição do ABITSE, é o prazo de início de contagem das garantias. Já o termo inicial de contagem do prazo de responsabilidade, nós temos diferentes teorias a respeito do assunto. Alguns entendem que é a partir do ABITSE, alguns entendem que é a partir do momento da ocupação da edificação marcado pela Assembleia de Instalação, alguns entendem que é a partir do momento do conhecimento do vício oculto, que é o princípio da actio nata, o momento do nascimento da obrigação. E aí a gente fica naquela discussão, tendo na realidade que analisar cada caso concreto, cada hipótese de acontecimento. Vamos a um exemplo aqui de maneira específica. Uma edificação com 7 anos desde que foi expedido a ABITSE, sempre ocupada, e um belo dia começou a ter um vazamento na intersecção da sala com o banheiro. Era um apartamento, uma sala conjugada, suíte mais um, e o banheiro da área social da unidade ficava adjacente ali à sala conjugada com a cozinha. E depois de 7 anos começou a ter um vazamento. O adquirente abriu o chamado perante a incorporadora foi até o local e constatou que um parafuso de fixação do forro de gesso, ele perfurou parcialmente a tubulação de água, mas veja, fazia 7 anos e nunca tinha vazado. Depois de 7 anos começou a vazar. E aí a pergunta é, de quem é a responsabilidade? Pois é. Me parece que é um vício decorrente do processo construtivo, porque a gente tem separações dessas patologias. As patologias, elas podem ser de natureza endógena, exógena ou funcional. Patologia funcional é decorrente do uso da própria edificação ou da ausência de realização das manutenções preventivas e preditivas. As patologias exógenas são decorrentes de fatores externos ao processo construtivo. Exemplo, a gente tem uma edificação do lado de uma obra já pré-existente que começa a gerar recalque diferencial e por isso tem trincas, fissuras e rachaduras. E as patologias endógenas, elas são decorrentes do próprio processo construtivo. Elas são de 3 espécies. Patologias decorrentes de falha na execução, que é, vamos lá, 80% das patologias são em função disso. Patologias decorrentes de falhas nos componentes e patologias decorrentes de falha no projeto. Então, são esses 3 elementos aqui, sendo a maioria em face de execução. Esse exemplo que eu citei anteriormente, ele é uma patologia classicamente endógena, decorrente do processo de execução da obra, que é um processo artesanal. Então, vai dar problema. Só que deu depois de 7 anos, desde que a edificação foi entregue. E a orientação nesse caso, obviamente, aqui é um caso bastante atípico, mas que acontece na prática. Então, me parece que é uma patologia endógena que a incorporadora tem que dar o atendimento, muito embora seja 7 anos após a expedição do ABITSE. E aí a gente falou desses elementos, né, dos profissionais que atuam ali e até dos proprietários dos imóveis. No fim das contas, você acredita que esse conhecimento um pouquinho mais amplo dessas questões dos vícios, das garantias e tudo mais, faz com que, se todo mundo conhecer um pouquinho mais, a gente começa a evitar mais os conflitos, na verdade, né? O mercado ele fica mais harmônico. Tanto o judiciário, que por vezes, o juiz é leigo quando o processo chega até o judiciário. Quem vai julgar na prática é o engenheiro perito, que vai elaborar o laudo técnico de engenharia respondendo aos quesitos que são formulados pelas partes, mas a gente não precisa chegar até lá. Se há o conhecimento disso, o processo por vezes nem acontece, porque aconteceu uma patologia, uma manifestação patológica. Começou, vamos dar um exemplo aqui muito comum dentro do mercado, um tanque de piscina de alvenaria com rejuntamento acrílico. E aí a orientação da incorporadora é que seja feito tratamento com um engenheiro químico para que sejam mantidos os parâmetros físico-químicos da água constante do tanque. Quem faz o tratamento? O piscineiro. Dificilmente é contratado um profissional técnico de engenharia para poder fazer isso, a não ser hotéis, resorts, academias. Condomínios geralmente não contratam, muito embora exista uma recomendação expressa do CRQ, que é o Conselho Regional de Química, que proceda-se dessa forma. Pois bem, quando a gente não faz o controle dos parâmetros físico-químicos da água e a dureza cáustica da água fica abaixo dos parâmetros, a água começa a conduzir, a consumir o cálcio constante do rejunte e do próprio substrato do pastilhamento cerâmico, gerando eflorescência, que é aquele aspecto esbranquiçado no pastilhamento.
Só que para que se chegue nessa conclusão, o que se recomenda? Que seja feito uma composição entre incorporadora e condomínio para que se investigue a causa do fato. E não vai ser de maneira imediata. É necessário que seja feita uma limpeza, uma higienização do tanque, seja feita a metrificação desses parâmetros físico-químicos durante 6 meses, 12 meses. Isso pressupõe a existência de um termo de acordo. Mas só vai ser viável e factível fazer um termo de acordo se as duas partes, os advogados das duas partes, os engenheiros assistentes das duas partes, o diretor da incorporadora, o síndico e os membros ali daquele condomínio entenderem que é mais inteligente eles celebrarem um termo de acordo para fazer a investigação extrajudicialmente de quem é o responsável, contratando um profissional isento para fazer esse controle e depois indicar qual é a natureza da patologia, se ela é endógena ou funcional, do que ingressar com o processo, vai investir um valor muito significativo com o advogado, vai investir um valor muito significativo com custas processuais, vai ter que pagar o perito e quem perder o processo ainda paga os honorários do advogado da outra parte. Fora o tempo de duração. O processo dessa natureza tem uma durabilidade média de 4 a 8 anos em primeiro grau e de 4 a 8 anos em segundo grau. Então a gente está falando aí de uma média de tramitação de 10 anos. Quem entrou com um processo dessa natureza, aqueles condôminos de um condomínio edilício que optaram por entrar com uma ação dessa natureza, por vezes não vão ser as pessoas que vão usufruir dos benefícios da reparação ou benefícios econômicos do processo. Então, isso tem que ser balizado no momento de tomar decisão. Vamos entrar com o processo ou vamos tentar resolver isso de maneira extrajudicial. E para isso tem um livro, então, voltando aqui a falar do livro, vamos lá. Vícios construtivos, garantias e responsabilidades na construção civil, que tem o seu lançamento no dia 13 de dezembro, né? 13 de dezembro, lá no Instituto Juarez Machado, que gentilmente nos cedeu o ambiente para poder fazer esse lançamento. A gente vai fazer algo singelo, com os conhecidos, amigos, parceiros aí de mercado, onde nós vamos estar lá com os livros à disposição para quem tiver interesse também. Vamos fazer algumas assinaturas dedicatórias nesses livros e vai ser servido um coquetel a todos os presentes para poder comemorar essa data importante. A partir de que horas? Vai ser às 10 horas da manhã. É um sábado? É um sábado. E aí, no máximo, meio-dia, todo mundo vai estar já liberado para retornar às suas rotinas. Maravilha, então. Gustavo, sucesso para você ainda mais, né? Muito legal esse livro, que com certeza vai ajudar muita gente que atua a conhecer melhor. Você que tem interesse, então, compareça no evento para adquirir o livro, mas também nas redes sociais tem um caminho para comprar o livro também, né? Tem sim, lá no meu perfil do Instagram, a gente tem um link específico para poder fazer a solicitação de maneira online. A editora que nos apoiou nesse lançamento foi a editora Leud, e lá o link ele direciona para o site da editora, onde você pode fazer a sua aquisição. Gustavo, obrigado mais uma vez por você comparecer no programa. Eu que te agradeço, Wagner. Muito obrigado. E você também que está nos assistindo, obrigado por assistir esses blocos da conversa com o Dr. Gustavo Camacho, mas aguarde um instante aí que daqui a pouco tem o terceiro bloco com muito mais informação. Confira agora o que você vai ver no terceiro bloco do Pode Morar. E no próximo bloco vamos apresentar um sistema completo de reboco e acabamento final que substitui textura, pintura e fundo. É um instante só e já voltamos.